Eu aposto que você ouve no seu exame algum marcador de ferro aí que estava baixo, que você não entendeu direito, ou alguém te disse, algum profissional de saúde te disse que você está com falta de ferro ou está com anemia e você não tem ideia do que isso seja, né? Pois saiba que boa parte dos profissionais de saúde também não conhecem isso muito com destreza, né? Pessoal, tem um médico, né, que é amigo meu e é meu paciente, né? Eu atendo ele, eu também sou paciente dele. Ele me atende na parte hormonal, né, na parte que eu preciso da minha saúde, e eu atendo ele em relação à dieta, em relação à programação, né? Então ele é meu paciente. A gente estava conversando e aí ele comentou, né, de um caso de uma paciente que estava com anemia microcítica, que é por falta de ferro, né? Mas estava com ferro sérico normal, o exame de ferro sérico. Eu falei, olha, mas não se pede ferro sérico como exame. Você pede ferritina e saturação de transferrina. Ele falou, como é que é? Daí eu expliquei para ele, tintim por tintim. E se você quer saber também tudo agora sobre ferro, sobre anemia, sobre é, transporte e exame principalmente, né? Então fica até o final aqui que eu vou explicar detalhado para você, né? Não da forma que eu expliquei para ele, expliquei para ele de uma forma técnica, ele entendeu. E não tem nada demais, tá, gente? O profissional de saúde também está sempre tendo que aprender. Eu tenho muita coisa que eu estou aprendendo até hoje, né? E aprendo coisas novas todos os dias. Ele não sabia desse fator, né? Usava o ferro sérico como protocolo de investigação clínica dele. E eu expliquei para ele que não se faz isso. E por que que não se faz isso? Olha só. E se você é aquele apressadinho, né, que quer chegar até o final do vídeo rápido, quer saber valores de referência e tudo mais, eu vou deixar marcado no comentário aqui o minuto onde eu falo dessas informações. Então, se você é o apressadinho, já pula para lá. Mas se você é uma pessoa inteligente, perspicaz, que eu sei que você vai acompanhar esse vídeo aqui, entender de vez, né? Até para poder comentar, debater com o seu profissional de saúde de estimação, né? Seu nutri, seu médico, sobre esses valores, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, né? O que é ferro, afinal? O que é o ferro? Ferro é um elemento, né? Um metal que ele é ingerido através da alimentação, é absorvido no intestino e é armazenado no fígado e em algumas células em uma proteína, né? Como é que o ferro é transportado? Vamos lá. O ferro ele é transportado ligado a proteínas. E isso aqui começa a ficar um pouco mais complexo, né? Porque se você não sabe o que são proteínas transportadoras, né? O que é proteína para você? Talvez seja a proteína do frango, né? A proteína que tem no ovo. Como é que isso é um transportador? Me explica bem. Ó, presta atenção. Hormônios, gorduras, né? Não podem correr no sangue sozinhas. Imagina só, coloca um copo de água e pinga uma gotinha de óleo. Você vê que a água repele aquele óleo lá. Então imagina uma gordura andando no nosso sangue sem ter alguma coisa que o transporte, né? Então, por exemplo, as nossas gorduras são transportadas no sangue através de uma lipoproteína, que é o HDL, é o LDL, é o IDL, né? É o que a gente hoje chama de colesterol, mas não é colesterol, é lipoproteína. Então o HDL não é colesterol, ela contém colesterol dentro dela, ela é uma cápsula que dentro dela ela é uma proteína por fora e é lipídio por dentro. Por isso que é uma lipoproteína, né? Então dentro tem gordura, tem colesterol, né? Os nossos hormônios sexuais, a testosterona, ela é um lipídio também. E ela não pode circular sozinha. Então ela circula ligada a uma proteína, chama SHBG, Sexual Hormone Binding Globulin, né? Globulina ligadora de hormônios sexuais, ok? E o ferro não é diferente. Ela é transportada e armazenada por duas proteínas.
Nossa, duas? Por que duas, né? As outras são uma só, porque o ferro é duas, né? Entenda o seguinte, você tem uma proteína para transportar e a outra para armazenar. Então, vou ilustrar aqui para você, né? Imagina o seguinte, o ferro é ingerido através da carne, por exemplo, né? Comeu carne, digeriu, o ferro ele é separado e ele é absorvido pelo intestino. O intestino, né, tem uma barreira entre o intestino e o sangue. No que o ferro entrou ali, tá passando ali para entrar para o sangue, passa uma proteína que é como se fosse um trem. Imagina um trem cheio de vagões, né? E ela vai abastecendo esses vagões com ferro, porque o ferro não pode circular sozinho. Esse trem chama-se transferrina, né? Lembra de trem, transferrina, ok? Então, ele tem, vamos supor que tenha 100 vagões. Então, ela vai saturando esses vagões, né, em torno aí de 30% a 50% deles, né? Se ela começa a saturar mais do que isso aí, né, ela fica sem capacidade de ligar mais ferro, né, de colocar mais ferro. O que ela vai fazer? Ela vai passar nas cidades, né, que são as células. Então vai passar ali no osso, vai deixar ferro ali para fazer sangue. Vai passar na célula ali, na mitocôndria, para fazer proteína, de outro tipo de proteína, enfim, né? Passou em todo mundo, sobrou ferro, o que ela vai fazer? Ela vai passar no fígado, o fígado é o ponto final do trem, e vai armazenar. Esse armazém de ferro chama-se ferritina, que é uma outra proteína. É igual o da testosterona, do colesterol, aliás, né? É uma globulina, assim, que dentro tem ferro armazenado. Ok? Então, e a ferritina volta para a circulação, volta para a linha, vai passar de novo pelo intestino. Ah, tem mais ferro entrando aqui. Passou, abasteceu mais os vagões, vai passar nas células, vai abastecer as células, sobrou, guarda na ferritina, beleza? Ah, passou, não tem ferro sendo absorvido. O que vai acontecer? Ela vai passar nas células, vai jogar o que tem. Vamos supor que a saturação dela baixou ali para 10%. Então, a ferritina chega nela e abastece. Então, acontece essa troca entre a ferritina e a transferrina. A transferrina e a ferritina. Beleza? Então, são as duas proteínas que carregam e armazenam o ferro. Tá? E o que é o ferro sérico que é medido no exame? Né? Agora você vai entender por que não se mede ferro sérico no sangue. Eu falei para ele, agora você vai começar a entender. Olha só. Como que se mede o ferro sérico? O exame, quando você coloca lá no exame, ferro sérico, medir. Como é que eles medem isso? Eles pegam uma amostra de sangue, eles contam quantas transferrinas tem, qual que é a saturação dela. Por exemplo, nessa amostrinha de sangue aqui tem 10 transferrinas. E elas estão saturadas em 35%. Logo, tem X de ferro sérico. Então, essa é a conta do ferro sérico. Ela é baseada na saturação de transferrina, ok? E por que isso não é válido? Agora eu vou te mostrar por que eu falei para ele, né? Ele falou que essa paciente tinha anemia ferropriva, mas o ferro sérico deu normal. Eu falei, não se mede o ferro sérico, se mede a ferritina primeiramente e depois a saturação de transferrina, ok? Vamos lá, por que eu meço primeiro a ferritina? Porque a ferritina é o estoque, eu quero saber o quanto você tem de estoque. Por quê? Se você tem estoque, muito provavelmente você tem a transferrina saturada, beleza? Então tem ferro circulante, ferro para células o suficiente. A moto passando aí. Sabendo disso, eu vou analisar uma outra coisa, porque a ferritina ela também é um marcador de inflamação.
Então a ferritina ela pode estar muito alta e você ter anemia, né? Ou ter falta de ferro. Por quê? Entenda só como é que funciona uma inflamação. Inflamação ela é um sinal de problema, um sinal de infecção. Então, se você tem uma bactéria ali correndo no sangue, né? Um bichinho ali correndo no sangue, o que o corpo entende? Entende que tem que bloquear todas as fontes nutritivas dessa bactéria. E uma das fontes que fazem ela se proliferar é o ferro. Então, ela vai lá com a chavinha e tranca o armazém do ferro, que é a ferritina, tranca a absorção de ferro, que é o intestino, né? E impede que a transferrina seja saturada, ok? Então, raciocina comigo. Se você tem cada vez mais ferro, porque o ferro não é totalmente, né, impedido de ser absorvido, vai absorvendo aos pouquinhos, mas você não deixa ser usado, a ferritina vai sendo enchida e vai sendo produzida mais ferritina para armazenar mais ferro, que vai sendo trancado. Então a sua ferritina fica elevada, ok? E como é que fica a transferrina? Ela fica baixa. Por quê? Você não está deixando a ferritina ir lá e abastecer a transferrina. Portanto, você pode ter uma ferritina alta com uma saturação de transferrina baixa. Beleza? Entenderam isso? Então, por isso que você tem que medir a ferritina. E se ela estiver alta, você usa a saturação de transferrina para identificar, né? Agora, nesse caso aqui, não seria o contrário? Ué, se ela tá com a ferritina ok, né? Porque o ferro do sérico é ok, então a transferrina tá ok. Como que ela pode estar com a ferritina baixa? E logo com estoques séricos de ferro baixos. Olha só. Se ela comeu uma grande quantidade de fonte de ferro na noite anterior, essa ferritina ela vai subir. Por quê? É ela que passa ali no intestino e é abastecida. Passa nas células, abastece as células, passa na ferritina e guarda o excedente, ok? Então, se ela está cronicamente com deficiência de ferro, né, isso vai impedir que ela faça sangue, então por isso dá anemia. E aí na noite anterior, ela comeu uma grande quantidade de fonte de ferro, ou sei lá, ela praticou um exercício muito extenuante, que degradou massa muscular, ou então qualquer outro motivo que faça uma carga de ferro imediata e não crônica, a transferrina vai estar saturada, mesmo que os estoques normais estejam baixos, e ela cronicamente tenha essa deficiência que causou a anemia. Por isso que o ferro sérico ele é o terceiro marcador na escala de confiança que a gente pode usar. Primeiro a ferritina, segundo a saturação de transferrina, e depois, por último, o ferro sérico. Né? Eu já estou engasgando, eu não vou editar esse vídeo, eu vou chegar até o final sem editar esse vídeo. Né? Então vamos lá. Pessoal, uma coisa muito importante agora que são os valores de referência, né? Porque tem valores de referência e tem valores ideais. Vou explicar. Saturação de transferrina. De 20% a 50% ela saturada. Tá ok. Abaixo de 20%, bandeira vermelha aí, né? Vamos investigar o que está acontecendo. A ferritina, se ela está acima de 100... aliás, a referência, né, que os laboratórios usam vai de 20 a 200, que é um valor totalmente absurdo. Já tem estudos mostrando que abaixo de 50 já tem insuficiência, mesmo sem ter anemia. Para homens, já existe estudos abaixo de 70 já tendo insuficiência. Portanto, valores ideais de 50 a 100, 150. Acima de 100, não existe falta de ferro, ok? Mesmo que você esteja com a chavinha trancada lá, é praticamente impossível que haja falta de ferro
insuficiência. Então, nesse caso, se você tem anemia, algum tipo de anemia, não adianta dar ferro, você tem que desinflamar esse paciente, né? Como que desinflama, né? Esse nome é tão chulo hoje, é tão mal usado. Se a pessoa está com diabetes, tem que combater diabetes. Se está hipertenso, tem que combater hipertensão. Se está com o intestino inflamado, tem que combater os alérgicos, fazer o protocolo lá dos 6 R's, né? Se a pessoa está obeso, tem que combater a obesidade. Se a pessoa está sedentária, tem que praticar exercício. Então, combater a inflamação dessa forma, ok? E se está com alguma infecção, combater a infecção. Assim que você desinflama, né? Então, ferritina, de 50 a 150, acima disso já é marcador de inflamação, abaixo disso já é insuficiência de ferro, né? E abaixo de 20 é deficiência de ferro instalada, tem que tratar com mais vigor, né? mais força, seja uma infusão endovenosa de ferro, né? Ou uma suplementação mais potente. Mas agora eu acho que você entendeu tudo que eu expliquei para aquele médico, né? Que eu falei para ele. Não se mede ferro sérico, se mede ferritina e saturação de transferrina. Então, quando você vê um cara que mediu, que falou que está com falta de ferro porque mediu ferro sérico, você já sabe explicar. Não se mede ferro sérico. O ferro sérico ele é medido baseado na transferrina. Mas o que importa para nós, primeiramente, é o estoque, é a ferritina. Se você não mediu ferritina, esse seu exame está totalmente inutilizável. Não tem o que você fazer com ele. Beleza? Pessoal, e se você chegou até aqui, já curte esse canal, né? Deixa o seu like, se inscreve para estar sempre a par das coisas, né? E compartilhe com alguém que você acha que pode ser beneficiado com esse vídeo, beleza? Pessoal, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!